Supremo valida apreensão de carteira de habilitação e de passaporte por dívida. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Deu Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. As medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil valorizam o acesso à justiça e aumentam a eficiência do sistema. Se houver abusos, eles devem ser contestados caso a caso, via recursos às instâncias superiores. Com esse entendimento, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou nesta quinta-feira, 9/2, a constitucionalidade de medidas como a apreensão do passaporte ou da carteira nacional de habilitação, assim como a proibição de participar de concursos públicos e licitações, para garantir o pagamento de dívidas. O Partido dos Trabalhadores, PT, autor da ação, pediu a anulação do inciso 4º do artigo 139 do CPC e a declaração da inconstitucionalidade de suas interpretações que restringam direitos constitucionais. O dispositivo autoriza o juiz a aplicar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, para forçar o cumprimento de decisões judiciais. De acordo com a legenda, a regra tem sido usada pelo Poder Judiciário para restringir garantias fundamentais de devedores, como a apreensão da CNH e de passaportes e a proibição de participar de concursos e de licitações. A Corte aprovou a seguinte tese, proposta pelo ministro Luiz Fux, relator do caso. Medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil conducentes à efetivação dos julgados são constitucionais, respeitados os artigos 1º, 8º e 805 do Ordenamento Processual e os direitos fundamentais da pessoa humana. Efetividade do sistema. Relator do caso, Fux argumentou que é inviável proibir magistrados de aplicarem medidas coercitivas para garantir a execução de dívida. Não se trata de desprezar a proteção da dignidade humana em casos de abusos de juízes. Mas quaisquer discussões sobre a proporcionalidade das medidas só podem ser travadas em concreto, com o sopesamento dos bens jurídicos em conflito, destacou ele. Segundo Fux, a garantia do acesso à justiça estabelece que as decisões judiciais devem ser eficazes. E as medidas atípicas do CPC contribuem para isso. O relator ressaltou que, ao impor tais medidas, os juízes devem levar em conta os princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade. No primeiro caso, aplicando determinações menos gravosas, se possível. No segundo, considerando o impacto na vida do devedor. Por exemplo, é proporcional suspender a CNH de uma pessoa comum, mas não de um taxista, que depende do documento para sua renda. O voto de Fux foi seguido pelos ministros Ricardo Lewandowski, André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Lewandowski afirmou que o ordenamento jurídico traz garantias suficientes para que o juiz não extrapole e viole os direitos fundamentais dos cidadãos. Mendonça apontou que as medidas atípicas não são, por si sós, inconstitucionais. Para ele, a análise da adequação e da proporcionalidade das determinações deve ocorrer nos casos concretos. Nessa mesma linha, Nunes Marques afirmou que o inciso 4º do artigo 139 do CPC não contraria a Constituição. Alexandre, por sua vez, ressaltou que as medidas atípicas não são previstas apenas pelo CPC, mas também por outras normas, como o Código de Trânsito Brasileiro e a Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429/1992. Essa ação direta de inconstitucionalidade é meio absurda. Visa declarar inconstitucional um recorte do gênero poder geral de cautela do juiz. Aqui são discutidas medidas para a execução, mas o raciocínio seria o mesmo para processo de conhecimento. Partindo do pressuposto de que o juiz vai atuar com abuso de poder, pretende-se restringir o poder geral de cautela, criticou Alexandre. Já Barroso avaliou que as medidas atípicas ajudam a resolver o maior problema do sistema judicial brasileiro, a execução. O ministro citou que mais de 50% dos processos pendentes na Justiça estão nessa fase, conforme o relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça. Desse total, 65% são execuções fiscais. Por sua vez, Toffoli disse que não é possível imaginar um rol de temas teratológicos,
e, assim, declará-los inconstitucionais. São muitas possibilidades fáticas. O sistema recursal existe para isso. Não se pode pressupor que o juiz vá adotar medidas inconstitucionais, ressaltou Carmen Lúcia, apontando que a finalidade das medidas atípicas é conferir efetividade ao processo. Gilmar, o decano do Supremo, opinou que, ao decretarem medidas atípicas, juízes devem fundamentá-las com base no princípio da necessidade, apontando por que motivos elas são essenciais para a execução. Já a presidente da Corte, Rosa Weber, considerou não ser viável banir abstratamente as medidas atípicas. Se a aplicação delas for inconstitucional, o Judiciário poderá revogá-las, disse a ministra. Exceção para alimentos. Edson Fachin ficou parcialmente vencido. O ministro votou para declarar a inconstitucionalidade de norma ou interpretação que aplique as medidas atípicas fora de casos de obrigações alimentares. As medidas coercitivas em abstrato são inadequadas, desnecessárias e desproporcionais para o descumprimento de decisões de obrigações pecuniárias. O devedor não pode ter suas liberdades restritas, salvo em caso de dívida alimentar, analisou Fachin. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.